Imagina você investindo em um imóvel todos os meses durante 20, 30 anos. E somente então, quando você decide se aposentar, ou seja, daqui 20, 30 anos, depende da sua idade, você pode então usar o aluguel desse imóvel para sobreviver. Enquanto isso, você não pode pegar o aluguel serve para ir podendo aumentar o tamanho do imóvel. Agora, imagina que daqui a 20, 30 anos, quando você decidir usar esse aluguel, usar o dinheiro desse imóvel para sobreviver, você não é permitido. Você só tem direito ao aluguel mensal e não tem mais direito sobre o imóvel. Ou seja, você não pode vender o imóvel, fazer alguma outra coisa, alguma aplicação melhor e tomar outra decisão na vida. Você vai ter que continuar com o imóvel recebendo mês a mês. Gostou desse investimento? Isso é quando você investe em uma previdência privada para aposentadoria. Na maioria dos planos de previdência, você vai acabar optando pelo regime de renda mensal e vitalícia, onde você perde o direito do seu patrimônio e vai ter direito apenas a uma renda mensal. Olha, esse é o principal motivo pelo qual eu não gosto e não invisto o meu dinheiro em uma previdência privada. Agora, eu tenho aqui outros motivos para você não investir nesse tipo de investimento, para você não contratar um plano de previdência privada. Motivo número 1 são os custos. Quando você contrata uma previdência privada, você está contratando também um fundo de previdência. Então é como se você estivesse contratando duas empresas, uma seguradora e uma gestora, para cuidar do seu dinheiro. Então adivinha, você vai ter que remunerar as duas empresas, e esse custo vai acabar comendo uma boa fatia do seu patrimônio. Então esse é o primeiro motivo pelo qual eu não invisto em uma previdência privada. Segundo motivo, rentabilidade. Quando você contrata um fundo de previdência, você vai também escolher que tipo de fundo você quer. Pode ser um fundo mais conservador, como renda fixa, pode ser um fundo multimercado, que tenha um pouco de cada tipo de ativo na carteira, ou pode ser um fundo com ações. Acontece que todos os casos, perdem para os seus principais benchmark. Ou seja, Luiz, o pessoal sabe o que é benchmark? Vamos gravar um vídeo aí falando sobre benchmark, anota aí. Bom, perdem dos seus principais benchmark, que são CDI para renda fixa ou Ibovespa, né? O índice Ibovespa quando é renda variável e ações. Então esse é o segundo motivo pelo qual eu não invisto em previdência privada. Terceiro motivo é a falta de personalização. Então você vai colocar o seu dinheiro em um fundo onde é como se fosse um condomínio e o gestor tem que tomar a mesma decisão para todo mundo que tem o dinheiro ali, né? Então o que acontece? Você não tem ali condições de escolher naquele momento qual que é o melhor ativo, você não tem condições de compor uma carteira de investimento com outros ativos. Legal? Agora eu quero falar para vocês de dois motivos que podem sim fazer com que você contrate um plano de previdência privada. Vamos lá. Motivo número 1, para quem precisa se preocupar com o inventário. Como a previdência é construída dentro de um seguro de vida, como eu falei ali atrás, o plano de previdência, né, tem duas empresas, uma seguradora e uma gestora. Como o fundo é um seguro, ele não entra em inventário. Mas, Vono, o que isso significa? Significa que quando você morrer, os seus beneficiários não pagam para resgatar o dinheiro, desde que você ainda não tenha transformado em renda. Porque lembra, depois de transformar em renda, você não tem mais direito ao seu patrimônio, nem mesmo os seus beneficiários. Então, enquanto você está contribuindo um fundo de previdência, enquanto você está apenas acumulando recurso, se você morrer, se você faltar, seus beneficiários não pagam inventário. Então, vai direto para o seu beneficiário e eles podem ter liquidez para quitar outras coisas, para pagar inventário, custos de cartório, inventário, em relação à herança, né, o patrimônio que eles vão herdar. Motivo número 2, que você pode contratar um plano de previdência. Caso você seja uma pessoa muito desorganizada financeiramente, precisa de uma disciplina extra. Então você vai lá e contrata o plano num formato débito em conta e todo mês vai debitar da sua conta um valor específico, o valor que você vai contratar. Então se você não tem disciplina, você pode contratar
um plano de previdência, mas vou te dar uma dica. Se você realmente não tem disciplina, o que você precisa contratar e vai te custar muito mais barato, eu te garanto, é um profissional de planejamento financeiro. Então busque planejamento financeiro. O que você precisa, na verdade, é um pouquinho de vergonha na cara. Um pouquinho, sabe aquela sair da zona de conforto? E para de dar essa desculpa, para de usar essa muleta que você precisa de disciplina, que você precisa de fazer uma dívida para guardar dinheiro e vai em busca de ser o melhor gestor financeiro da sua vida. Legal? Ah, Vono, mas e para quem quer diminuir o imposto de renda, o PGBL, não é interessante? Olha, eu vou falar em um outro vídeo. Aliás, Luiz, vamos gravar um vídeo aí sobre PGBL. Cara, olha só. PGBL eu também não indico porque ele acaba perdendo para os principais índices, né, para os principais benchmarks. Então eu também não indico PGBL, mas a gente vai gravar um vídeo exclusivo para falar sobre PGBL. E aí, vale a pena mesmo? Vamos fazer algumas contas? Agora, Vono, e aí? A Previdência não dá certo. O INSS, né, você já sabe. Previdência privada não é legal. Como é que eu vou me aposentar? Como é que eu construo patrimônio para me aposentar? Dica de ouro, tá? Pesquise sobre fundos imobiliários. Vem aí um vídeo falando sobre fundos imobiliários, então fique ligado, acompanhe aqui nossa página para você aprender mais sobre fundos imobiliários. Mas, Vono, a única alternativa é fundos imobiliários e imóvel? Olha, imóvel e fundos imobiliários é muito parecido. Porém, fundos imobiliários, é muito mais fácil comprar um fundo imobiliário. Com R$100, por exemplo, você compra uma cota. É muito mais simples e você está investindo da mesma forma em um imóvel, mas de uma maneira muito mais rentável, muito mais simplificada. Agora, também tem ações. Você também pode comprar ações, investir em ações e tem aí outros investimentos no mercado que podem te ajudar a construir o patrimônio para que você tenha a tão esperada renda passiva. Legal?